Lembrando, meus amores, que a equação do segundo grau, ela tem o formato de ax ao quadrado, ou ax elevado à segunda potência, mais bx mais c igual a zero. É uma equação do tipo completa. Então, uma equação de segundo grau é completa quando b e c são diferentes de zero. Então, observa-se que A representa o coeficiente de x elevado à segunda potência, B representa o coeficiente de x e C representa o termo independente. Reparem que nas equações completas, B e C são diferentes de zero. Então, nós temos aí alguns exemplos que eu gostaria que você observasse. O primeiro exemplo e o segundo exemplo são de equações completas, pois nós podemos ver claramente os coeficientes A, B e o termo independente C. Já no último exemplo, se você observar, ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela só tem o A, que é o coeficiente de x elevado a 2, que no caso aí seria o valor 1, e o termo independente, que aí no caso seria o menos 36, representado pela letra C. E agora nós estamos observando três equações incompletas, né? No caso, a primeira, quando os coeficientes B e C são iguais a zero, ou seja, eu só tenho o coeficiente A de x elevado à segunda potência. No segundo exemplo, eu tenho o coeficiente B igual a zero, então eu só tenho o coeficiente A e o termo independente C. E no terceiro exemplo, eu tenho o coeficiente C igual a zero, ou seja, eu não tenho termo independente, eu só tenho os coeficientes A e B. Aí está a equação do segundo grau completa e a fórmula resolutiva. Lembrando que na nossa escola, por exemplo, nós trabalhamos com essa fórmula aí separadamente. Nós vamos ver no próximo slide ela no formato separado. Mas algumas escolas e alguns professores trabalham com a fórmula resolutiva compactada, igual vocês estão observando aqui no slide, nesse quadro aí. Que inclusive não tem problema nenhum, porque ambas vão fazer com que você chegue ao mesmo resultado. Então, se vocês observarem comigo esse exemplo de uma resolução de uma equação de segundo grau, você vai observar claramente que ela é uma equação do segundo grau do tipo completa, porque ela possui os coeficientes A e B e o termo independente C. A é igual a 1, muitos alunos confundem e acabam colocando x elevado a 2, mas x elevado a 2 é variável, a gente precisa trabalhar coeficiente, ou seja, quando não aparecer é porque na verdade é o número 1. O coeficiente B, que é o menos 3, e o termo independente C, que é o menos 10. Essa fórmula aí para resolução é conhecida como fórmula de Bhaskara, que é o discriminante, o delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes AC. Alguns alunos possuem uma dificuldade muito grande porque na resolução eles querem resolver o B e logo em seguida o menos 4. Só que o princípio das operações nós sabemos que nós temos que resolver primeiro as multiplicações. Então esse B ao quadrado, se você observar aí para a resolução, ele foi resolvido separadamente. Menos 3, entre parênteses, elevado à segunda potência, ou a 2, que deu 9. Porque foi resolvido menos 3 vezes menos 3, então vai ficar mais 9. O menos 4, que já é fixo da fórmula, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 10. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 10, mais 40. E aí você tem que o discriminante vale 49. Em seguida, nós chegamos a ver isso em aula, nós vamos desmembrar a segunda parte da fórmula em dois momentos, que nós podemos falar que é o x1, x2, ou x' e x2'. E aí você tem que ter o cuidado. Por quê? Porque na segunda parte você tem lá a fórmula menos b, mais ou menos a raiz de delta, ou a raiz do discriminante, sobre 2 vezes a. Só que o menos b já é da fórmula. E se você observar, o b da equação também é negativo. Então, tem que ter atenção e colocar ali separado, como você vai ver aí no slide, separado por parênteses, porque vai ficar menos menos 3 e esse valor vai ficar 3 positivo. A raiz de 49, todo mundo sabe que é 7.
E aí você vai trabalhar com os dois valores, onde você vai ter 3 mais 7, 10 dividido por 2, 5, e 3 menos 7, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, passando para relembrar e para a gente fixar essa última parte. Toda vez que o discriminante for igual a zero, nós vamos ter duas soluções reais iguais, ou seja, as duas respostas vão ser iguaizinhas. O x1 vai ser igual ao x2. Toda vez que o discriminante for maior que zero, você vai possuir duas soluções reais e distintas, ou seja, soluções diferentes. E toda vez que o seu discriminante for menor que zero, você não vai ter solução real, tá? Isso no nono ano. Depois, mais tarde, quando estiver na terceira série do ensino médio, você vai aprender dentro do conjunto de complexos que você vai poder resolver esse cálculo. Mas para agora, para o momento, para imediato, raiz quadrada, raiz com índice par de número negativo, para a gente agora não tem solução real, tá bom?